Olá! Sejam bem-vindos ao canal do SOS Suínos. Dando continuidade ao treinamento em suinocultura, nós vamos ver hoje a aula Manejo em Suinocultura número 14. Tá? É interessante que sempre que vocês vão iniciar uma aula, por exemplo, vai iniciar a aula de hoje, dá uma recapitulada, pelo menos nos últimos 4, 5 minutos da aula anterior, para a gente não perder o fio da meada e acompanhando a sequência do assunto. Mas vamos lá, a aula de hoje. Nós ainda estamos na creche, na aula anterior, e nessa aula nós estamos falando em creche. Quando nós falamos em creche, é importante que nós tenhamos um bom alojamento de creche, ambiente confortável, ambiente que tenha aquecimento, se possível ter disponível alguma baia preparada, que nós chamamos de baia de enfermaria, se por acaso precisar separar algum animal, isolar para medicar algum animal, tal. Então eu teria uma baia separada, ou até baias que nós chamamos de fundo. Eu vou juntar um grupo lá de diversos animais na creche e eu tenho um lote que é fundo, então eu faço um lote daqueles animais menores, separado daqueles animais maiores, ok? Vamos lá. A lotação na creche, animais aí, eu poderia, animal de 20 quilos, eu posso colocar até praticamente 4, 5 animais por metro quadrado. Se eu for levar esses animais mais pesados na creche, acima de 25 quilos, 26 quilos, aí seria 4 animais por metro quadrado, não mais do que isso. Então é de 4 a 5 animais por metro quadrado. Lembrando que na entrada de creche, na primeira semana de creche, se não faltar água, não faltar bebedouro, tiver a bandeja lá de papinha, né, bandeja com dieta hídrica com ração úmida, eu posso colocar até 8 animais por metro quadrado, leitões desmamados por metro quadrado, na primeira semana. Às vezes até na segunda semana poderia colocar até 8 animais por metro quadrado. Não pode faltar ração, não pode faltar água, tá? E ter um bom aquecimento lá nessa creche para que a gente tenha um bom desempenho desses animais nesse período pós-desmame, que é um período crítico. Eu diria que os primeiros 14, 15 dias pós-desmama é o período crítico para o leitão. Da mesma maneira que para a porca o período crítico é o parto, para o leitão o período crítico é a desmama, onde nós temos que estar muito atento nas desmamas, porque uma das coisas que nós temos, as diarreias pós-desmame. É muito comum essas diarreias pós-desmame. Como evitar diarreia pós-desmame, ou refugagem pós-desmame, ou evitar as doenças do edema logo após a desmama? Passe a utilizar um produto que chama MS Desmame. Na ração pré-inicial, vai 400 gramas desse produto em 100 kg de ração pré-inicial. Use lá uma semana antes do desmame, na ração pré-inicial. Aí fez a desmama, continua com essa ração pré-inicial medicada mais uma semana. Então é 2 semanas de ração pré-inicial medicada com MS Desmame. Vai custar menos de 20 centavos por leitão, tá? Para misturar essas 400 gramas de MS Desmame para 100 kg de ração pré-inicial, menos de 20 centavos por leitão, sem diarreia, sem refugagem, sem doença do edema, ok?
Fatores de risco que a gente tem para o síndrome das diarreias pós-desmame. Sistema de produção contínua. Eu desmamo um lote, vai para a creche, numa creche que não foi lavada, não foi desinfetada, não foi pintada, não teve vazio sanitário, aumenta o risco das diarreias. Lotação, tá? Lotações muito altas dentro de uma creche também pode afetar o problema das diarreias, tá? A alta ocorrência de problema respiratório e espirro, variação de temperatura, tá? Mais de 20, 25 leitões por baia se o ambiente não for adequado. Comedouros insuficiente, localização da granja no local onde tome muito vento, tá? Local frio, ambiente desconfortável, volume de ar, a renovação de ar no ambiente, menos de 1 metro cúbico por hora, de uma renovação do ar no ambiente, bebedouros inadequados, altura inadequada, local inadequado desses bebedouros, tá? Fornecimento de água não potável, a água vem do brejo, vem do córrego, capivara caga lá dentro, vaca caga dentro dessa água, aí vem para o leitão, vai dar diarreia, nós vamos ter diarreia. Peso do leitão desmamado menos de 6,5 kg, 6,3 kg, 6,4 kg, vai ter problema também. Ocorrências de leitões com artrite, tá? E os problemas das hérnias umbilical também vai aumentar as diarreias. Desmame realizado com menos de 21 dias, nós mamamos com 21, aqui eu falo em 25 dias, mas uma granja bem manejada eu posso desmamar com 21 e controlar os problemas para que não tenha nenhuma diarreia após desmame. Ração inadequada para a fase. A fase pré-inicial, a mesma ração que eu uso lá na maternidade para o leitão, eu vou usar a mesma ração para o leitão aqui na creche, pelo menos 2 semanas após a desmama, a mesma ração que estava lá na maternidade. A temperatura inadequada na creche, variação de temperatura, de dia dá 40 graus, de noite dá 10 graus. É fator de diarreia na creche, na diarreia pós-desmame. Os problemas das diarreias que já não são causadas por ambiente, causadas por problema de contaminação. Veja as fases das diarreias aqui, ó. A diarreia mais comum que nós temos, tá? Você vê, as coccidiose, vai aí de 5 dias até 4 semanas, mais ou menos. Então, as coccidiose, como é que faz a prevenção? Usar um coccidiostático lá no dia do ferro injetável, lá na maternidade, 1 ml de coccidiostático via oral, boca abaixo, para evitar essas diarreias por coccidiose. Aí vê as diarreias por coli, mais comum, olha lá, desde o primeiro dia, colibacilose. Eu diria que coli e as diarreias por coccidiose são as duas mais comuns. Vê lá, coli, a partir do primeiro dia, baia de maternidade suja, cagada, mijada, úmida, fria, tá? Vento, tá? Chuva dentro da baia, aí é diarreia por colibacilose, já lá no primeiro dia. E veja que essa diarreia, ela afeta aí do primeiro dia até a 3ª semana. Depois para frente disso já não afeta. Diarreias por salmonela, é só lá da 5ª semana para frente. Então isso é para a gente ter uma ideia quais as fases mais comuns das diarreias dentro da granja. Sempre observando as duas diarreias principais, coli, né, colibacilose e a diarreia por coccidiose. Manejo da alimentação, fundamentalmente dieta líquida na semana da desmama, 1 semana antes e 1 semana após a desmama. Comedouros lá da maternidade, a bandeja, o coxinho e tal, que eu uso lá na maternidade, vai para a creche na 1ª, 2ª semana. É o ideal isso daí. Estímulo do consumo de ração pré-inicial lá na maternidade, para que eu não tenha problema na creche depois da desmama.
ok? Peso ganho de peso, né? O GPD, ganho de peso diário, do nascimento até a desmama. O ganho de peso ideal ali, ó, eu falo em acima de 250 gramas de ganho de peso dia, tá? Vamos botar lá, do nascimento até a desmama, o animal ganhando 238 gramas por dia, que seria o ideal, no mínimo, tá? Na primeira semana de desmama, no primeiro dia, tá? O animal tem que continuar ganhando peso. Ele não pode perder peso. O animal desmamou, tem que continuar ganhando peso. Se não estiver ganhando peso, alguma coisa está errada. No manejo na maternidade, no manejo da desmama. Ok? Utilização de bebedouros suplementares. Nós falamos bandeja com água lá na maternidade, bandeja com água na creche, bandeja com ração pré-inicial, ração pré-inicial no comedouro, bandeja com papinha lá na maternidade na última semana, bandeja com papinha de pré-inicial lá na creche, na maternidade e na creche, uso de dieta líquida com a papinha, que nós já vimos em vídeos anteriores, é fundamental. Peso de saída de creche, 63 dias, no mínimo 26 quilos. Se sai com 70 dias, uma semana depois, no mínimo 30 quilos. GPD na creche, ganho de peso diário na creche, 571 gramas. É fundamental que eu tenha esse controle, saber qual é o ganho de peso que eu tenho na creche, qual é o ganho de peso diário, pesar esses animais, saber quanto que está ganhando de peso. Uma creche coletiva, né, que eu diria que é de ciclo contínuo, você vê, as baias, cada baia dessa é um lote de 15 leitão, lote de 12 leitão, em cada baia dessa. Quando eu vou tirar esses animais para levarem lá para a terminação, e lá na terminação é uma baia que vai, por exemplo, 60 animais, eu tiro essa grade de 4 baias e deixo eles se misturarem à noite. Quando chega no fim da tarde, eu vou lá, tiro a grade, deixo eles se misturarem hoje à noite. Aí amanhã cedo eu faço a desmama desses leitões, levo eles lá para a terminação, já estão misturados. A papinha, a pré-inicial feito papinha, feito um mingau, que a gente usa na bandeja. Essa bandeja que está aí é usada lá na maternidade e quando eu desmamo, essa bandeja vai para a creche. Tá aí, ó, a bandeja lá na creche. É o único objeto que os animais, quando chegam na creche, eles conhecem. Essa papinha, essa bandeja e a papinha lá da maternidade vem para a creche. Aí eles já estão acostumados com a papinha, não vou ter problema de diarreia, de refugagem, problema de doença do edema. Aí a bandeja, é uma bandeja de 30 por 40, né? Uma bandeja de uma tábua 30 por 40 com uma pregada à volta, um sarrafo ali. Ela é baixinha assim, que é para o leitão andar em cima, andar dentro da bandeja, realmente é uma bandeja de madeira, ok? Tá aí os leitões comendo na bandeja, né? Que eu acho que é fundamental esse estímulo de consumo de ração pré-inicial lá na maternidade e continuar com esse estímulo de ração lá na creche, para que o leitão continue ganhando peso. Fornecimento de água na creche é fundamental que o leitão tenha água à vontade. Lá na creche nós colocamos uma bandeja com a papinha, uma outra bandeja dessa que nós vimos embaixo do bebedouro da creche, deixa ela sempre com água limpa, tá? Que é para estimular o consumo de água. O leitão perdeu o leite, tá? E ele precisa ter água à vontade. Um bebedouro para 7 leitões, tá ali. Hoje eu trabalho com um bebedouro para 5 leitões, então numa baia de 15 leitão eu tenho 3, 4 chupetas, para ter bebedouro à vontade. Bebedouro na creche, ou ele é o bebedouro pendular, ou se ele for fixo ou regulável a 20 centímetros de altura, né? Se eu tiver mais de um bebedouro de 20 centímetros, outro 25, outro 30 centímetros de altura. O bico do bebedouro até o piso,
ok? O ângulo da chupeta, nunca 90 graus em relação à parede, se for bebedouro fixo, sempre 45 graus em relação à parede. Uso de ração líquida e, se possível, mexer nesse bebedouro para que ele fique pingando ali dentro da bandeja, embaixo, para ter água à vontade, para o leitão ver a água. Área de ocupação dentro de uma granja. Isso é geral, dentro da granja. Nós vamos ver aqui, ó, na gestação, em gaiola. Qual a medida da gaiola? 2,40 m por 0,64 de largura, por 1,10 m, 1,12 m de altura. É a gaiola de gestação. A gestação em baias coletiva, 2,5 m quadrado por fêmea, tá? E no máximo 4 fêmeas por baia, fazer lotes de 4 fêmeas por baia. As baias de macho, 2,5 m a 3 metros, a medida da baia, de 2,5 por 3, um animal por baia, a baia de macho. Baia de maternidade, a baia da maternidade com a gaiola dentro, tem 2,40 por 1,60, essa é a baia da maternidade que dentro vai a gaiola. Tá? A baia de creche, 2,40 por 3,20, lotação de 20 animais, tá? Na creche. Baia de recria, tá? De 2 metros, de 3 metros por 4, lotação de 20 animais por baia, ok? Nessa baia de 3 metros por 4. Baia da terminação, 3,5 metros por 8,5 metros, baia para 30 animais, nessa baia da terminação, baia até 30 animais. Isso é um padrão que nós usamos no projeto nosso, tá? As medidas das baias em cada setor dentro da granja, tá? Os bebedouros que nós utilizamos em cada fase tem um bebedouro, tá? E uma chupeta. Altura do bebedouro, veja aí, tem a altura de cada um, tá? O número de animais por bebedouro, a vazão mínima de água por bebedouro, tá? Quanto é que deve ter de vazão? Acostumem a medir a vazão do bebedouro na sua granja, ver se está dentro desses parâmetros mínimo, tá? E o consumo de água por animal por dia, está aí nesse quadro. Observem isso daí, é fundamental que nós tenhamos na cabeça qual é o consumo de água por animal por dia. Pega uma garrafa PET, corta ela no meio, deixa lá com 1 litro, vai no bebedouro, marca no relógio e mede quantos segundos gasta para encher 1 litro de água. Faça isso em todos os bebedouros, em todos os setores da sua granja. Veja se está dentro desse padrão de vazão, litros por minuto. Se tiver abaixo disso daí, é um problema. Tem que estar sempre acima disso daí, ok? É fundamental que nós saibamos disso daí. Consumo de ração por dia. Isso é uma média para a gente ter na cabeça quanto é que um animal come de ração por dia. Por volta de... Bom, depende da genética, depende do manejo, depende da instalação, depende do equipamento e depende da nutrição. Mas, em média, 3 a 4% do peso vivo. Então, um animal de 100 kg vai comer 3, 4 kg de uma boa ração por dia. Quanto melhor a genética, quanto melhor a ração, vai comer menos. Ração ruim, genética ruim, vai comer mais. Um animal de 50 kg vai comer de 3 a 4%. Vai comer de 1,5 kg a 2 kg de ração por dia. Animal de 20 kg, tá? Vai comer 3 a 4%. Vai comer 600 gramas a 800 gramas por dia. Claro, para cada fase tem uma ração. Tem a ração pré-inicial, tem ração inicial, tem ração crescimento, tem ração engorda. Isso nós estamos falando de animais na fase do nascimento até o abate, né? O consumo dele nessas fases. E as rações também nessas fases. Consumo de água.
É fundamental que a gente tenha na cabeça, nós vimos no quadro, 2 quadros anteriores, o consumo de água por animal por dia. Eu vou só frisar aqui, uma fêmea gestante precisa tomar 20 litros de água por dia. Uma fêmea lactante precisa tomar 30 litros de água por dia. E na maioria das granjas não toma essa quantidade de água que precisa. Aí o pessoal, a fêmea não tem leite ou a produção de leite é pequena. Será que está tomando água na quantidade suficiente? Será que a alimentação está adequada? Ok? E consumo de água também na terminação, porque se o animal bebe pouca água, ele vai comer pouca ração. Aí o desempenho também vai ficar deprimido, vai ter um ganho de peso muito pior. Para cada quilo de ração consumida, eu diria que o animal teria que beber 3 litros de água para cada quilo de ração. Já deixou o seu like? Prestigiem o nosso canal.